Bem-vindos à nossa disciplina. Meu nome é Idna de Carvalho Barros. Sou psicóloga e serei a professora regente neste módulo em que iremos estudar as relações interpessoais dentro de uma abordagem psicológica. Buscando melhorar as relações interpessoais, devemos inicialmente compreender que cada indivíduo tem sua complexidade e personalidade própria, e que essa personalidade é construída ao longo de toda a vida. As características de uma pessoa são influenciadas pelos aspectos culturais da sociedade em que vive, pelo ambiente familiar, pela idade ou estágio de amadurecimento, herança genética, dentre outros fatores. Por isso, eu reforço que, por sermos indivíduos diferentes uns dos outros, pensamos e agimos de forma única. Nesse sentido, é importante que se reconheça a relevância do espaço escolar para as relações entre alunos, professores e funcionários. E nunca esquecer que todos os envolvidos no espaço escolar são educadores. Desse modo, diante da importância dos relacionamentos interpessoais para a aprendizagem, o olhar psicológico se faz muito importante no ambiente escolar. Assim, para melhor compreensão da dimensão do nosso estudo, entendam a origem da palavra psicologia. Psicologia tem origem grega e, etiologicamente, o prefixo psico está associado a psique, mente, alma, e logia, a estudo, razão. Assim, a psicologia, como a maioria das ciências, teve sua origem vinda da filosofia. Sabendo disso, vamos estudar uma ciência que pontuou seus fundamentos teóricos na filosofia, a partir da identificação de características do funcionamento e da estrutura da alma, mente ou psique. Elemento esse que, ao longo dos tempos, foi modificado e estruturado sob conceitos distintos. Data-se do século X a VII a.C. o predomínio do pensamento mítico, em que a explicação de um fenômeno se dava pela narrativa de um dos acontecimentos relacionados a entidades sobrenaturais. Seguiu-se, então, um período marcado pelo surgimento de uma forma de pensar racional, matemática, doutrinária, que tinha como base a observação dos fenômenos cotidianos, como as relações interpessoais, por exemplo. Já no período pré-socrático, adentrou-se no delineamento da subjetividade humana. Defendia-se nesse período que o homem era capaz de chegar, através da razão e do pensamento, à origem de tudo. Em seguida, Sócrates utilizou a razão como ponto de partida para o homem se conhecer e conhecer aos outros. Este conhecimento estaria agregando conceitos sobre moral, caráter, justiça, virtude, felicidade, beleza, dentre outros. Outro filósofo, Platão, formulou seus conhecimentos partindo da ideia de que o homem está em contínua modificação devido à influência de dois mundos distintos, o sensitivo e o inteligível. O homem, assim, estaria dividido em dois, o corpo e a alma, em que a alma seria superior ao corpo. Aristóteles, aluno de Platão, aprofunda os conhecimentos de seu mestre, pontuando que a alma seria imortal e, desta forma, o corpo atenderia ao aspecto concreto, formal, e a alma daria conteúdo ao corpo. Já no período que compreende o século V até meados do século XV, é a Igreja quem domina a produção e a construção do conhecimento. Por esse motivo, se tem nesse período dois expoentes importantes para a psicologia, Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Santo Agostinho insere a consciência de Deus, compreendida como uma instância transcendental de fé, em que o mal não seria uma outra instância, mas sim a ausência do bem, ou seja, a ausência de Deus. Já São Tomás de Aquino aprofunda-se nos conhecimentos socráticos e afirma ser possível demonstrar a existência de Deus através da razão, percorrendo assim por definições dos conceitos de verdade, ética, pensamento e cultura.
Após o século XV, René Descartes é identificado como o precursor das ciências, pois a partir dele se terá o aprofundamento do estudo da alma e do corpo, em que a alma guiaria o corpo. Atribui-se, assim, uma maior influência ao funcionamento desses dois mundos distintos. Após o século XV, René Descartes é identificado como precursor das ciências, pois a partir dele se terá o aprofundamento do estudo da alma e do corpo, em que a alma guiaria o corpo. Atribui-se, assim, uma maior influência ao funcionamento desses dois mundos distintos. Descartes também estruturou o conhecimento científico em aspectos indispensáveis, o de verificar, analisar, sintetizar e enumerar. Sem a possibilidade de realizar estes aspectos, verificar, analisar, sintetizar e enumerar, em sua totalidade, o estudo não poderia ser retirado do ramo do senso comum. Nesse sentido, senso comum seriam todos os conhecimentos acumulados ao longo do tempo a partir das experiências vividas. Assim, estes seriam os 4 critérios condicionantes para que um conhecimento alcançasse o status de ciência. Neste ponto, pode-se afirmar que foi concluído o percurso filosófico que influenciou diretamente a construção da cientificidade da psicologia. Agora se dará início o estudo da psicologia, abordagem pela qual se irá compreender a dinâmica das relações interpessoais, falando de cada uma das escolas de base histórica da psicologia atual: estruturalismo, funcionalismo, behaviorismo, gestalt e psicanálise. O estruturalismo é a primeira escola ou arcabouço teórico que alimenta a construção da psicologia enquanto ciência. Nesta escola, teremos a fundação do primeiro laboratório de psicologia experimental por Undit. Undit utilizava o método da introspecção, por acreditar que a psicologia deveria centrar seus estudos na autoobservação dos processos mentais, pois, para ele, só assim as pessoas teriam condições de identificar o que aconteceria com elas mesmas. Outro teórico desta mesma escola, mas que não compartilha com os mesmos pensamentos de Undit, foi Titchener. Ele acreditava que as experiências laboratoriais deveriam responder a 3 perguntinhas: o que é, como e por quê. Desse modo, a metodologia não poderia ser pautada na autoobservação, como defendia Undit, mas sim na observação. O funcionalismo é outra teoria a contribuir na cientificidade da psicologia. O funcionalismo recebeu influências de Darwin e de Galton. Centrava, como o próprio nome já sugere, no funcionamento da mente, como ela funciona ou é usada na adaptação do organismo ao seu ambiente. Assim, a consciência serviria de guia para a sobrevivência. Galton, na educação, desmistificou a hereditariedade das incapacidades, ou seja, se alguém tivesse uma limitação, a mesma não necessariamente seria passada para seus filhos, como se pensava até então. Galton também desenvolveu testes mentais específicos para habilidades cognitivas. Behaviorismo. O termo em inglês behavior tem como significado no português a palavra comportamento. Por esse motivo, denomina-se essa tendência teórica como behaviorismo. Neste sentido, todo comportamento seria resultado de condicionamentos, em que o ambiente molda o comportamento reforçando hábitos específicos. Esta escola possui como alicerce os estudos de Pavlov com animais, em que desenvolveu os conceitos de reflexo condicionado e reflexo não condicionado. Para a visualização prática desses conceitos, vocês poderão estar acessando o vídeo O Cão de Pavlov. Além de Pavlov, Thorndike, através das leis do efeito e leis do exercício, aprofunda ainda mais o conhecimento sobre as formas de aprendizagem. Também faz uso de experiências com animais, no qual pode ser melhor visualizado no vídeo Caixa-Problema. O behaviorismo tem seu ponto culminante nos estudos desenvolvidos por Skinner, que coloca o condicionamento como operante.
O condicionamento operante explica que, quando, depois de um comportamento ou atitude, é seguida a apresentação de um reforço, aquele comportamento, que seria a resposta, tem alta probabilidade de se repetir com a mesma função. Assim, a participação do ambiente teria influência indispensável nas relações interpessoais, tendo como foco as características comportamentais em que se evidencia a construção social e cultural nas mesmas. Exemplos de reforço positivo. Se o aluno tiver boas notas, pode brincar mais um pouco com seu brinquedo favorito. Se o funcionário de uma empresa destaca-se em seu desempenho, recebe um elogio do chefe. O reforço pode ser algo agradável para se comer ou beber. Assistir à televisão, ver um livro de figuras, brincar com o brinquedo favorito, colorir, andar de bicicleta, navegar na internet, muitas são as formas de se usar o reforçamento sem ser apenas com guloseimas. O reforçamento social inclui abraços, elogios, acenos, sorrisos ou outra indicação de atenção social. Vale ressaltar que a atenção por parte dos outros costuma ser um reforçador muito forte por quase todas as pessoas. A modelação social destacada por Bandura, também conhecida por aprendizagem por modelação, é um conceito que está centrado justamente na mudança de comportamento, pensamento ou ainda emoções geradas em um indivíduo após a observação de um outro indivíduo, que seria, no caso, o modelo. Pais, amigos, artistas podem representar modelos, tanto para facilitar como para inibir a emissão de certos comportamentos. Deste modo, se deve reconhecer e utilizar estes modelos do modo mais favorável possível. Assim, gostaria de destacar, através de pesquisas científicas com crianças em idade pré-escolar, foi confirmado a associação entre as práticas alimentares das mães e o comportamento alimentar dos filhos e consequências no estado nutricional destes. Assim, é importante no processo de educação saber reconhecer e utilizar os modelos de forma favorável. Gestalt. Todo processo consciente, toda forma psicologicamente percebida está estreitamente relacionada com as forças integradoras do processo fisiológico cerebral. Essas organizações, originárias da estrutura cerebral, são espontâneas e independentes da nossa vontade, pois é uma apreensão imediata e unificada do todo, devido à necessidade interna de organização. Dessa forma, para a construção de novos conhecimentos, é importante o estabelecimento de conexões com experiências anteriores, vivências, leituras e a atribuição de significado ao que se está aprendendo. Nesse momento, vou lhe convidar para participar de um pequeno exercício de percepção. Aqui, você terá um exemplo de reconhecimento, treino da percepção, em que será possível identificar uma figura e um fundo, ou seja, dois elementos em uma mesma imagem. O princípio da figura e fundo baseia-se no fato de que nossa percepção pode ser dinâmica, ao ponto de ser possível percebermos os dois lados de uma mesma moeda. Como nesse exemplo, pode-se identificar duas faces, que estão na cor branca, e ainda um vaso, que está na cor preta. Na prática, isso representa a nossa capacidade de perceber as situações do cotidiano, ou seja, as relações interpessoais de duas formas, sem alterar o fato. Psicanálise. A psicanálise, para que fique mais claramente exposto, não se trata de uma escola propriamente dita, mas sim de uma área do conhecimento. Um dos mais importantes teóricos deste conhecimento é Freud. Freud estudou a partir de fatos passados a psique humana. Além deste aspecto, Freud desenvolveu também estudos sobre a sexualidade, inserindo inclusive a etapa etária da infância, postulando a dinâmica do complexo de Édipo. Segue abaixo duas sugestões de vídeos para vocês conhecerem melhor o trabalho de Freud. Outro dissidente da psicanálise é Erik Erikson, o qual rompe com a estrutura freudiana de pensar, ou melhor, o desenvolvimento fundamentado em torno da sexualidade, e insere o social interagindo com o homem. Nesta interação, Erikson acreditava que cada etapa deveria ser vivida de maneira satisfeita para que não houvesse problemas no desenvolvimento. Daí, sua teoria ser pautada no princípio epigenético.
Erikson foi, então, o primeiro teórico a descrever estágios do desenvolvimento humano, dialogando com o social, e assim ampliou o conceito de educação. Assim, se dá o fim da nossa primeira unidade. Bons estudos e até a próxima aula!